Camaradas, caras amigas e amigos, quero saudar o Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Francisco Picareta, e na sua pessoa saudar todos os autarcas socialistas do Baixo Alentejo, aqueles que nas câmaras e nas freguesias fazem todos os dias a diferença concreta na vida das pessoas. E quero deixar uma palavra especial aos autarcas de freguesia e aos presidentes de freguesia. São a primeira linha do poder local, são o primeiro embate das nossas populações e são eles que todos os dias resolvem verdadeiramente, diretamente, aquilo que é o problema mais simples. Por isso, quero-vos deixar uma enorme palavra de gratidão pela vossa entrega e, por isso, esse enorme reconhecimento do Partido Socialista. E naqueles que são os presidentes de junta eleitos pelo Partido Socialista, quero também saudar o João Pedro Alexandre, que será o nosso candidato à Junta de Freguesia de Ferreira do Alentejo e que esperemos também ele possa merecer a confiança dos ferreirenses e que venha a ser o próximo Presidente de Junta de Freguesia de Ferreira do Alentejo. João, o Partido Socialista está contigo, vai ter com as populações, vai dizer às tuas pessoas e aos teus aquilo que vais e que certamente os ferreirenses reconhecerão a tua capacidade, a tua competência e serás eleito Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Alentejo. Caras e caros camaradas, os nossos autarcas governam sem dogmas, governam com proximidade, com responsabilidade e com sentido prático. Sabem que perante um problema, a primeira obrigação de quem foi eleito não é encontrar uma desculpa, é sempre encontrar uma solução. E é isso que vimos nos municípios socialistas, na habitação, na educação, na saúde, na ação social, na proteção civil ou no apoio à economia local. Muitas das vezes, assumindo responsabilidades que cabem à administração central. Mas há uma coisa que é certa: as populações não podem ficar à espera. Os autarcas do Partido Socialista estão sempre, mas mesmo sempre, do lado da solução. E é isso que também hoje acontece em Serpa. Serpa tem agora um executivo empenhado em resolver os problemas dos concelhos. Um executivo determinado a concretizar a intervenção de que a escola secundária necessita, mobilizando meios e os financiamentos indispensáveis para dar as melhores condições aos alunos, aos professores e a toda a comunidade educativa. Hoje, isso já aconteceu, essas intervenções em escolas já aconteceram em municípios como Castro Verde, como Mértola, como Moura ou como Ourique. Agora, Serpa e Odmira estão na linha da frente dessas intervenções. E estou certo que irás conseguir resolver essa ambição e esse anseio tão grande da população de Serpa. E é isto que significa governar: assumir, procurar soluções e não desistir. Os autarcas do PS cumprem os seus compromissos, não se rendem àquilo que é, por vezes, a chantagem de garantir a estabilidade. Em concelhos como o caso de Moura, o Partido Socialista governa sem maioria, mas nunca abdicou do seu caminho e do seu percurso e do seu compromisso com as populações. Em outros concelhos, onde o PSD apresentou-se às eleições com um projeto próprio, em que pediu um mandato aos seus eleitores, mas no dia a seguir às eleições desistiu desse projeto e entregou a estabilidade do Executivo a um acordo com o Partido Comunista. É hoje legítimo perguntar: o que pensarão os eleitores que votaram no PSD em Beja? O que pensarão naqueles que votaram num projeto que se dizia diferente e que poucos dias depois viram esse voto transformado num acordo com o PCP? Respeitamos
todos os acordos democráticos, mas os eleitores merecem clareza, coerência e respeito pelo projeto que lhes foi apresentado. Governar não é apenas somar votos numa sala. Governar é honrar a confiança recebida. E por isso hoje o Partido Socialista é a única força de oposição no Concelho de Beja. Camaradas, chegamos ao final deste Congresso, mais unidos, mais mobilizados e com uma direção política clara. Não recebemos apenas um mandato para dirigir uma federação. Recebemos um mandato para defender o Baixo Alentejo, para defender as pessoas, para defender os seus municípios, defender os seus serviços públicos, defender os investimentos de que a região precisa e dar voz a um território que contribui muito para Portugal, mas que continua demasiadas vezes longe das prioridades nacionais. O Baixo Alentejo produz alimentos, produz energia, produz riqueza, protege recursos naturais, acolhe investimento e ocupa uma posição estratégica entre o Atlântico e Espanha. Mas continua a enfrentar salários baixos, perda de população, falta de habitação, serviços públicos frágeis e acessibilidades insuficientes. O Baixo Alentejo não pode continuar a dar tanto ao país e receber tão pouco em retorno. É por isso que seremos uma federação do Partido Socialista exigente. Exigente com o Governo, exigente com o nosso próprio partido, exigente com todos aqueles que têm responsabilidades políticas. Não queremos guerras de autoria. Não queremos disputar placas nem fitas. Queremos sim que as obras avancem. Mas também não permitiremos que se apague a verdade. Muitos dos investimentos estruturantes que hoje aguardam concretização foram decididos, preparados ou iniciados pelo Governo do Partido Socialista. Foi assim com a ferrovia, processo de modernização e eletrificação entre Casa Branca e Beja. Foi iniciado no Governo do PS. O país mudou de governo, mas a obra não avançou ao ritmo que a região precisa. Hoje, o início das obras só é perspectivado para o final do ano 2027. Mais espera, mais atraso. Não era isso que estava calendarizado. Mais anos em que Beja continua a ser uma ligação ferroviária moderna e competitiva. Não aceitamos que a ferrovia do Baixo Alentejo seja sempre empurrada para depois. O Baixo Alentejo não precisa de mais estudos sobre a sua distância. Precisa de obras que o aproximem. Exigimos calendário, financiamento e execução. E reafirmamos a eletrificação Casa Branca-Beja e a reabertura e eletrificação Beja-Funcheira como prioridades políticas para a nossa região. Também na saúde, o Baixo Alentejo não pode continuar a esperar. O processo de ampliação e requalificação do Hospital de Beja foi iniciado no anterior governo. Aliás, através do nosso atual Presidente da Assembleia Municipal, na altura Secretário de Estado, que teve a palavra preponderante no início desse processo. Houve decisão política, trabalho técnico e investimento reconhecido como essencial para a região. Mais de 2 anos depois, o concurso internacional, apenas para o seu projeto de arquitetura, ainda não está lançado e não existe um calendário claro para a obra. 2 anos para ainda não termos o concurso no terreno não é prudência. É atraso, é falta de prioridade, é dizer ao Baixo Alentejo que anunciamos, mas continuem a esperar. O Hospital de Beja serve uma região inteira. A sua ampliação é essencial para melhorar os cuidados, criar novas respostas, atrair profissionais, garantir a dignidade dos nossos utentes. Na saúde, adiar decisões tem consequências e são sempre as pessoas que pagam o atraso. Relativamente à ligação de Beja à A2, a nossa posição é igualmente clara.
O Partido Socialista do Baixo Alentejo sempre defendeu este projeto. Sentimos que o governo do Partido Socialista ficou aquém daquela que era a nossa expectativa para a concretização do mesmo. O atual governo anunciou o início do processo. Registramos o anúncio, apoiamos o objetivo, aguardamos o estudo, o traçado, o calendário e o financiamento. Quando uma decisão serve, o Baixo Alentejo terá o nosso apoio, mas não confundimos anúncio com obra. Ser oposição responsável é apoiar o que serve a região e exigir que as promessas se transformem em decisões. E há uma decisão que merece uma resposta imediata, que se exige uma resposta imediata. As obras na área da saúde financiadas pelo PRR. Castro Verde, Moura, Serpa e Ourique avançaram com intervenções, porque o Estado lhes disse para avançarem. Lançaram concursos, assumiram compromissos, iniciaram obras e substituíram-se à administração central para melhorar a saúde das nossas populações. Porque somos parte da solução. Agora, com o fim dos prazos do PRR e com intervenções ainda por concluir, os contratos estão em risco e paira a ameaça dos municípios ficarem com os encargos que não lhes pertencem. Isto é inaceitável. O Governo disse avancem, os municípios avançaram. Agora o Governo tem de assumir a sua responsabilidade. Quem deu ordem para avançar não pode abandonar quem avançou. Exigimos uma solução imediata que garanta o financiamento integral destas obras, a 100%, nas mesmas condições do PRR. O mecanismo pode ser discutido, a responsabilidade não, nenhuma Câmara pode ficar prejudicada, nenhuma obra pode parar, nenhuma população pode perder uma resposta de saúde. Camaradas, mas o futuro do Baixo Alentejo não depende apenas dos grandes investimentos. Depende também das condições concretas para aqui viver. E hoje há uma dificuldade que atravessa toda a região. A habitação. Os preços subiram. A oferta é insuficiente. Há jovens que trabalham, que cumprem e não conseguem simplesmente arrendar uma casa. Há famílias que querem ficar e não encontram casa. Há médicos, professores, técnicos, trabalhadores de que precisamos, mas que não conseguem instalar-se no território. Não podemos pedir aos jovens que fiquem na região onde não conseguem simplesmente encontrar uma casa para viver. Parte do Governo, o PST entende que 2.000 euros é uma renda acessível. Precisamos, sim, de mais oferta pública e de mais oferta privada. Precisamos de reabilitar património devoluto, criar arrendamento acessível, simplificar procedimentos e gerar condições para construir e colocar mais casas no mercado. Não temos que escolher entre o público e o privado. Precisamos dos dois. De uma resposta pública para quem o mercado exclui e de uma resposta privada que aumente a oferta e ajude a moderar os preços. Porque sem casa não há estabilidade. Sem estabilidade não há fixação. E sem fixação não há futuro. E há outra realidade que não podemos ignorar. Quando os serviços públicos se degradam, não se degrada apenas a resposta do Estado. Degrada-se a confiança na democracia. Quando alguém espera meses por uma consulta, quando alguém percorre dezenas de quilómetros para resolver um problema, encontra uma escola sem professores suficientes, uma força de segurança sem meios, cresce a frustração, cresce a revolta, cresce a sensação de abandono. E é nesse espaço que avançam as alternativas populistas. Avançam com respostas simples para os problemas complexos, mas que não resolvem nada. Transformam a indignação em ressentimento. Procuram culpados em vez de soluções. Alimentam o medo e o ódio onde devia de existir confiança. Procuram desunir em vez de unir. Não basta apenas dizer às pessoas que estão erradas. Temos que perceber porque é que deixaram de confiar. E, acima de tudo, temos de voltar a dar-lhes razões para confiarem. Com serviços públicos que funcionem,
com respostas mais rápidas, com proximidade, respeito e resultados. Onde o Estado recua, é o populismo que avança. E a melhor resposta ao populismo é uma democracia capaz de resolver os problemas. É uma política de escuta à revolta, mas que não alimenta o ódio, que reconhece a insegurança, mas não procura bodes expiatórios, que enfrenta os problemas com humanidade, exigência e responsabilidade. Defender os serviços públicos é defender o Estado Social, mas é também defender a própria democracia. Camaradas, é esta a oposição que faremos. Uma oposição responsável, mas exigente, que apoiaremos tudo aquilo que sirva a nossa região, mas que denunciaremos cada atraso, cada incumprimento e cada promessa sem consequência. Não faremos oposição por oposição, mas também não aceitaremos que a responsabilidade seja confundida com resignação. Seremos responsáveis no apoio e firmes na exigência. E vamos levar esta exigência a todo o território. A partir deste Congresso, vamos construir uma verdadeira agenda para o Baixo Alentejo. Vamos percorrer a região, concelho a concelho, ouvindo militantes, autarcas, trabalhadores, empresários, agricultores, associações, instituições, jovens, a comunidade. Vamos transformar esta moção que mereceu hoje a vossa confiança numa agenda de medidas concretas, com prioridades, metas, acompanhamento e prestação de contas. Uma agenda orientada por 3 compromissos: reter valor, fixar as pessoas e dar voz ao território. Não vamos esperar que outros decidam por nós qual deve ser o nosso caminho. Vamos construí-lo a partir daqui, com o conhecimento de quem cá vive, com a experiência de quem governa, com a energia de quem quer participar e, acima de tudo, com a vontade e a coragem de quem não se resigna. Camaradas, o Congresso termina, mas o trabalho começa agora. Saímos daqui para acompanhar cada investimento, para defender cada serviço público, para apoiar cada concelhia, para ouvir cada território e transformar cada problema numa causa política e numa solução para as nossas pessoas. Não recebemos um mandato para esperar, recebemos um mandato para agir, para unir o partido, para defender a nossa região e, acima de tudo, construir o futuro. Um futuro com mais habitação, com melhores serviços públicos, com acessibilidades dignas, com emprego e salários melhores, com mais justiça territorial e com mais voz. É este o mandato que recebemos hoje neste Congresso. Porque o Baixo Alentejo é futuro, vamos a esse trabalho, a esse caminho de lutar pela nossa região e de criar soluções para os baixos alentejanos. Viva o Partido Socialista! Viva o Baixo Alentejo! Força!